Estão vendo aí de boa? Sim. Beleza. Então, boa noite. Nós vamos estar apresentando o último experimento envolvendo antenas de prática de eletromagnetismo, turma 3. Eu me chamo Henrique de Oliveira. Meu nome é Henrique Mendes. Sou João Pedro Freire. Eu sou Eduardo Oliveira. Então, uma introdução. Então, esse quinto experimento ele vai ter como objetivo consolidar os conceitos relacionados às ondas eletromagnéticas por meio de um experimento prático envolvendo a criação de uma antena do tipo biquad e uma simulação final para validar o comportamento que nós observamos em sala. Então, objetivos, realizar experimentos simples de baixo custo para ilustrar os fenômenos relacionados às ondas eletromagnéticas e às antenas, observar o funcionamento de uma antena biquad, compreendendo como uma antena pode amplificar um sinal de Wi-Fi, e, ao fim, realizar uma simulação de uma antena biquad no ANSYS HFSS. Então, um pequeno resumo. Primeiramente, nós fizemos, então, uma antena, que o objetivo era medir a intensidade do sinal de Wi-Fi que ela propagava. Então, nós utilizamos uma base de cobre, um loop quadrado duplo, que é esse aqui que a gente vê aqui na ponta de cobre, um cabo coaxial e um roteador. A gente ainda vai ver qual é a função de cada um desses elementos aqui, mas foram os elementos básicos para a nossa antena. E, por fim, então, como eu falei, nós vamos então validar esse comportamento que nós observamos no HFSS. Bom, então, para a parte teórica, a fundamentação teórica do que é uma antena. As antenas elas são dispositivos responsáveis por transmitir e receber ondas eletromagnéticas. O seu funcionamento baseia-se na oscilação conjunta dos campos elétricos e magnéticos, que são perpendiculares, como dá para ver na imagem, perpendiculares entre si, e também a direção da propagação da onda. Quando uma corrente elétrica alternada percorre a antena transmissora, ela gera um campo magnético variável, o qual, por sua vez, induz um campo elétrico oscilante. Essa interação contínua entre os dois campos dá origem à onda eletromagnética, que se propaga no espaço sem a necessidade de um meio material. No caso das antenas receptoras, esse processo ocorre de uma forma inversa. A onda eletromagnética incidente induz corrente elétrica na antena, possibilitando a recepção do sinal. Pode passar. Bom, vamos lá. Recepção. O que é? O que acontece? É quando uma onda eletromagnética atinge uma antena receptora. O seu campo magnético oscilante induz uma corrente elétrica no condutor da antena. Esse fenômeno é previsto pela lei de Faraday da indução eletromagnética, que afirma que uma variação no fluxo magnético ao longo do tempo gera uma força eletromotriz induzida. A gente consegue ver nessa primeira imagem. Campo eletromagnético na direção, tem aqui e gera uma força eletromotriz. E a de baixo, que é a transmissão, no processo de emissão de ondas, uma corrente alternada fluindo pela antena gera um campo magnético variável ao seu redor, conforme descrito pela lei de Ampère com a correção de Marx. Essa variação do campo magnético produz um campo elétrico também variável, e a interação entre esses dois campos dá origem à onda eletromagnética, que se propaga no espaço. Pode passar. Bom, agora partindo para a estrutura da antena, para a gente aprofundar um pouquinho mais na construção da nossa antena, ela basicamente é formada por dois laços quadrados conectados em um ponto de alimentação central. Ela tem um alto ganho em frequência, entre 10 e 12 bits, de 2.4 GHz até 5 GHz mais ou menos. Então, é uma antena também de fácil construção, de baixo custo, então a gente fez uma construção com base em alguns elementos que a gente tinha disponíveis no laboratório, mas a base dela é essa, é muito simples a estrutura. Pode passar, slide. E, enfim, para descrever um pouquinho do nosso processo de construção dessa antena, a gente fez um passo a passo. Então, basicamente, para começar, a gente dobrou um fio em formato de dois quadrados e um eixo central descendo. A gente soldou esse centro para unir. Então,
A gente também usou as placas de cobre como refletor, posicionado a 20 milímetros dos elementos radiantes, para melhorar a diretividade e o ganho. E no centro do refletor a gente adicionou um cabo coaxial de 50 ohms, como a gente já havia falado, e a gente encaixou no eixo central os dois quadrados no interior positivo do cabo coaxial, fazendo esse contato entre eles. E o Terra foi conectado ao refletor. E com o app Wi-Fi Analyze a gente mediu a potência do sinal da antena para ver se estava tudo certo, se o sinal estava pegando. Então deu tudo certo sim com a construção. Então basicamente foi essa a construção, os elementos que a gente usou e como a gente construiu a nossa antena biquad. No caso aqui, essa aqui são as dimensões, né? No caso, foi o site que o professor disponibilizou. No caso aqui, uma frequência de 7,5 MHz. Então, a gente conseguiu, então, essas dimensões aqui, que a gente baseou, então, a nossa construção. Quando a gente foi, então, usar o aplicativo Wi-Fi Analyzer, esses foram os resultados, né? Para uma curta distância, para uma média distância e para uma distância um pouco maior. No caso aqui, elementos radiantes, né, são esses quadrados aqui, certo? De cobre. E essa cadeia, no caso, né, esses quadrados de cobre aqui, os elementos radiantes, eles foram conectados ao positivo, né, do cabo coaxial. Ele entra aqui, né, para baixo aqui. E, no caso, esse refletor aqui é justamente essa placa de cobre aqui embaixo, no qual o Terra foi conectado. Bom, agora já é para a parte final aqui, que é a parte de simulação, em que a gente tenta trazer esse elemento para uma análise mais teórica dentro do software de simulação do ANSYS, né? Para esse caso, a gente usou o módulo HFSS, né, do ANSYS, para gerar essa análise da antena. Eu vou compartilhar minha tela aqui, do vídeo que eu fiz. Vocês estão vendo aí? Sim, andando para ver sem problema. Beleza. Então, bom, qual que é o objetivo dessa simulação então, né? A gente basicamente avaliar o desempenho eletromagnético da antena biquad, focando principalmente em distribuição de ganho, padrão de radiação, então nesse caso a gente vai ver dois padrões, um 2D e um 3D, para entender a direção e intensidade, que é da emissão do sinal, e verificação se a antena irradia de forma adequada para aplicações direcionais ou semidirecionais, ok? Beleza, então aqui, deixa eu dar o play. Primeira coisa, então, que a gente faz é abrir, né, o software antes da HFSS e a gente vai agora desenhar essa placa, ok? A nossa placa ali, que seria a placa de cobre. Deixa eu dar play aqui primeiro, isso. Eu acelerei um pouco o vídeo para ficar mais rápido, tá? Mas a gente vai, então, modelar primeiro 3D, ok? A gente vai fazer essa placa de cobre, ok? Que vai ser nosso suporte ali, ok? Depois disso, a gente vai colocar as dimensões já dadas aquele aplicativo que o Henrique acabou de mostrar, que o professor passou para a gente. E aí, eu vou colocar primeiro agora um tubozinho cilíndrico, ok? Que vai ser nosso suporte para conectar tanto a parte antena, né, o loop, quanto a parte de baixo, né? Então, depois da placa refletora, a gente cria esse cilindro de alimentação, beleza? Também com dimensões fornecidas lá naquele software. E aí já começa então o desenho do nosso loop. Então a gente usa essa função ali, né, do ANSYS, para desenhar essas linhas, ok? E aí a gente vai, com a ajuda daquele aplicativo, sabendo os pontos certinho ali para a gente alterar no software para poder ficar certinho com ângulo de 45 graus entre as linhas, beleza? Então tem que respeitar essa regra, essa definição de angulação, porque senão ela vai interferir completamente ali na nossa simulação, beleza? Então, cada quadrado ali tem cerca de 31 milímetros, beleza? E a inclinação de 45 graus foi aplicada para cada uma delas, né? Para esses loops. A gente aplicou também um IRIS aí de 1.1, para ela ficar com esse formato cilíndrico, fininho, beleza? E aí depois o fio ele foi modelado, ele foi juntado, depois de pronto, né, com todas as medidas, apertei a função unite para juntar esse loop com o nosso cilindro ali, para ele ficar com um elemento só, beleza? Para poder fazer essa alimentação, esse link direto com a alimentação, beleza? Então agora eu vou terminando essa parte, só vou terminando de colocar as dimensões, que são facilmente calculadas com base na frequência que a gente quer estar utilizando.
naquele aplicativo lá que o professor passou para a gente. Já está na última, beleza? Então já vê que ela já vai tomando a forma que a gente deseja, ok? Aí eu só estou mudando alguns parâmetros, então mudando um pouco a cor, tá? E agora, o que que eu vou fazer, né? Eu vou criar um retângulo, pegando desse cilindro até lá embaixo na placa, ok? Que vai ser a configuração da nossa porta, tá? Que a gente vai ficar uma excitação bem aí, beleza? Então a gente vai atribuir depois um lamped port em contato, no contato entre o cilindro de alimentação e a nossa base da antena, ok? E essa porta ela vai simular a entrada do sinal no ponto de excitação da nossa antena, por isso que é importante fazer essa etapa aí. Então, agora a gente já coloca a excitação, saindo lá de baixo até lá em cima, né? Beleza? Ah, agora, né, a gente a gente cria nossa caixa, ok? A nossa zona ali nossa caixa de ar, nossa airbox, que vai ser criada em torno da antena para simular um ambiente livre, né? Um espaço livre, para poder rodar essa simulação. Essas margens de caixa foram definidas para ser, tipo, na π sobre 4, a proporção π sobre 4, né? Ou até maiores. Então, a gente tem uma função simples do lance que a gente pode fazer isso diretamente, não precisa ficar colocando medida por medida. E depois, a gente só configura, então, o setup, ok? Da nossa simulação. A gente coloca ali, né, a frequência que a gente quer. No caso, eu comecei com uma frequência de 7,5, mas não deu certo a simulação. Então, foi recomendado que fosse colocada uma frequência menor de 2,4, 2,45, né? Para poder rodar. Depois disso, eu alterei ali, né, o nome do projeto para ter aquele critério que o professor pede, com o nome de matrícula dos integrantes do grupo, ok? E depois disso, eu acho que só simular agora, perfeito. Então, já rodou a simulação. E agora a gente vê os resultados. O que que a gente consegue enxergar aqui, né? A gente consegue enxergar no gráfico 3D. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. No gráfico 3D aqui, a gente enxerga o quê? A gente enxerga um gráfico que mostra a região de máximo ganho, tá? Localizado na parte superior. Então, a gente teve um máximo ali de 2,31, de novo, né? Porque a gente teve que reduzir um pouco a frequência da nossa antena. Então, teve um ganho menor, ok? Mais esperado já para esse tipo de frequência. A antena ela vai irradiar mais para os lados, mais para cima, que faz sentido, né? Devido à configuração da geometria da antena. E os lóbulos são relativamente simétricos, o que indica, por exemplo, essa parte mais vermelha laranja, ela indica regiões com maior ganho em relação com a parte mais verde, azulada, amarela, com menor ganho, ok? E depois a gente tem o gráfico 2D, esse aqui, tá? Que ele vai indicar para a gente. Ele tem esse padrão em forma de 8, que ele é típico de antenas que radiam no plano perpendicular aos elementos radiantes, como é o caso da biquad. Então, isso aqui já é um bom indicativo para a gente que a simulação se comportou como era de se esperar. E a simulação também ela mostra um padrão bidirecional, ok? Então, com máximos próximos de mais e menos 90 graus e mínimos entre 0 e, 180, e menos 180 graus aqui. Isso indica que nossa antena ela não ficou omnidirecional. Então, ela tem um ganho reduzido no eixo principal e ela vai, o que pode ser utilizado como mais como refletor, beleza? Então, o que que isso interpreta para a gente? Que ela é ideal para aplicações onde o plano de radiação ela está na horizontal, como comunicação ponta a ponta. Então, ela é boa para radiar no sentido para os lados, mas não tão boa para frente e trás. Então, é isso que esse gráfico para a gente aqui mostra. Mostrando então que essa simulação seguiu o que a gente estava esperando realmente encontrar para uma antena do tipo biquad, comprovando então essa relação entre o experimento e a parte teórica no software. Beleza. Muito bom.
Então, agora, para o fórum de discussão, uma dificuldade, eu acho que foi a principal no caso da antena, foi a gente conseguir fazer contato entre a ponta, né, dos elementos radiantes ali, no caso aquela haste central, certo? Com o positivo do cabo coaxial. Essa aí, eu acho que foi a parte mais chata na hora de fazer a antena. A gente até teve que queimar um pouquinho com a solda ali a parte do meio, certo? Do cabo coaxial, para conseguir encostar a ponta, certo? Da haste ali do elemento radiante, porque ela era muito grossa, né? Então ela não estava passando pelo raio, né, do cabo. E no final a gente conseguiu fazer ficar bem fixo até. E vocês? Você tá mutado aí. Né? Cara, foi difícil também soldar, né? A, Isso, a isso. conexão entre eles foi muito Verdade, trabalhosa de soldar. verdade. É isso. No caso ali, o ponto de conexão central nos elementos radiantes, ali a gente achou bem difícil de soldar. A solda ela não ficava, ela caía, mesmo com material raspado, certo? Para evitar qualquer película ali, mesmo com ele raspado, quente, né? No caso, com todos essas recomendações para a solda fixar, ela não fixava, no final deu certo, a gente conseguiu, mas penando muito. Então, eu não sei se teria alguma outra forma de ter menos dor de cabeça com essa parte da solda, Exatamente. mas foi definitivamente o que mais pegou nesse. Uhum. Acho que é isso. Isso. Beleza, muito obrigado. E Valeu. é isso. Valeu.